Vamos dar continuidade agora aos conteúdos da circunferência trigonométrica. Então, a gente começou para entender um pouco de trigonometria, a gente falou sobre círculo, falou sobre a circunferência trigonométrica, como marcar ângulos, e agora a gente vai para um conteúdo que é só para complementar tudo que a gente viu, que é arcos côngruos. O que são arcos côngruos? Vocês vão se deparar aí pela frente que nem todo ângulo, todo arco vai medir de 0 a 360 graus. A gente vai ter arcos e ângulos medindo acima de 360 graus. Então, o que é um arco côngruo, gente? Dois ou mais arcos de uma circunferência trigonométrica são côngruos ou congruentes entre si quando possuem a mesma origem e a mesma extremidade. Ou seja, quando você olha, eles são o mesmo ângulo. Congruente quer dizer tem a mesma medida em matemática. Então, côngruos vem de congruentes, mesma medida. Então, por exemplo, eu tenho aqui, ó, três ângulos. Esse primeiro ângulo aqui, ó, ele mede 120 graus, que vai de A P. Qual seria um ângulo côngruo a ele? O ângulo de 480, porque o ângulo de 480 ele dá uma volta completa na circunferência e vem aqui ó, e para de novo em 120. Então, a medida do arco central, ó, a medida do ângulo central é 120, mas ele deu uma volta a mais do que o de 120. Já esse aqui, ó, já deu duas voltas a mais e parou novamente em 120. Mas se você olhar, a extremidade dele sempre para no mesmo lugar, de AP para AP para P. Então, aqui, ó, os arcos acima têm a mesma extremidade P, tá vendo? Eles param no mesmo local, por isso são nomeados de arcos côngruos. Quando a gente fala em arcos côngruos, a gente também fala de importante delimitar quem é esse arco inicial, qual o valor do ângulo inicial, que a gente chama de primeira determinação positiva. Então, o que é uma primeira determinação positiva? Vamos ler aí. Em uma circunferência trigonométrica, as medidas dos arcos côngruos há um arco AP de medida alfa. Então, alfa é a medida daquele ângulo central, que está entre 0 e 360 ou entre 0 e 2π, podem ser escritas como, se você estiver utilizando a medida em ângulo, vai ser a medida do arco central, tá vendo? Vezes a quantidade de voltas, mais a quantidade de voltas vezes 360. A mesma coisa aqui, ó, só que em vez de 360 a gente usa 2π, com K pertencente aos números inteiros, ou seja, mais um, menos 2, mais 2 e assim por diante. Se o ângulo for um ângulo no sentido anti-horário, ele vai ter o K positivo. Se for um ângulo no sentido horário, ele vai ter um K negativo, porque vai ser um ângulo negativo. Então, dizemos que AP é a primeira determinação positiva. Quem é AP? AP é o alfa, ó. Então, quem é a primeira determinação positiva? O alfa dos arcos côngruos a ele. Então, por exemplo, aqui, ó, esses ângulos aqui, ó, 60, 780, menos 300, todos eles têm a mesma primeira determinação positiva, que é 60 graus. O próprio 60, o 780, que deu duas voltas, e o menos 300, que está no sentido anti-horário, ou no sentido horário, perdão, que é o sentido negativo. Então, menos 300. Se você fizer a transformação, menos 300 mais 360 dá 60. Então, nas circunferências trigonométricas apresentadas aí acima, a primeira determinação positiva, AP, tem 60 graus ou π sobre 3. A gente pode usar os dois. Os dois arcos côngruos a eles que foram apresentados podem ser escritos da seguinte maneira. Então, vamos ver. Ó. Como é que eu posso escrever 780? Eu pego o ângulo, que é a primeira determinação, 60 graus. Quantas voltas ele deu? Duas voltas. Ah, professora, como é que eu vou saber que deu duas voltas? Se vocês quiserem aqui, ó, tira 60, tá vendo? E divide. A gente viu no assunto anterior como a gente faz essa divisão aqui. Aqui é a mesma coisa, ó.
A gente vai ter exercícios também falando sobre isso. 13π sobre 3 é igual a π sobre 3 mais 2 vezes 2π, porque ele deu 2 voltas. Aqui é a mesma coisa. Ele não deu 2 voltas, ele só deu uma parte, tá vendo? Mas como ele é negativo, então o K dele vai ser menos 1. Então, π sobre 3 menos 2K. Bom, vamos pro próximo. Vamos